Vamos dar um pulinho lá na Rússia, conversar com o nosso correspondente internacional, Richard Souza, que vai nos trazer aqui um bom exemplo. Já que a gente fica buscando soluções, né? A Copa das Confederações teve uma medida de segurança aprovada, foi elogiada, e o Richard vai nos trazer essa história aí. Boa tarde, Richard, bem-vindo ao Seleção. Oi, Marcelo Barreto, boa tarde para você, boa tarde aos amigos, boa tarde ao pessoal de casa. Barreto, eu e o Marcelo Correge, o outro correspondente do Sport TV aqui na Rússia, nós chegamos aqui há 2 meses, né? E pudemos acompanhar todo o processo final de preparação da Rússia para a Copa das Confederações. E a questão da segurança, da identificação do torcedor era algo muito debatido aqui, porque a Rússia tem um histórico de hooliganismo que ganhou corpo a partir da década de 90 e foi crescendo e chegou num limite. Tanto que o governo russo precisou intervir nessa situação. O Massini falava aí no debate, né, na discussão, sobre a participação do governo. E aqui, Barreto e amigos, essa questão é tratada como uma questão de segurança pública realmente. Para vocês terem uma ideia, o departamento que monitora grupos terroristas e também de corrupção, enfim, um grupo, é o mesmo departamento que controla os vândalos nos estádios de futebol. Então, existe um peso muito grande dado ao comportamento do torcedor por aqui. E isso aqui, Barreto, essa aqui, ó, a gente tem imagem para rodar sobre o Fan ID. Esse documento é uma credencial do torcedor, muito parecida com o que nós, jornalistas, costumamos usar nos eventos esportivos de grande porte. É um passaporte do torcedor, a identidade do torcedor, e a partir disso aqui, a Rússia conseguiu, na Copa das Confederações, um extremo sucesso no controle de acesso. Conseguiu barrar centenas de hooligans. Para vocês terem uma ideia, no início de junho, o governo russo divulgou uma lista com 191 torcedores que foram banidos de qualquer competição, inclusive dessa competição da Copa das Confederações. E esse Fan ID, ele foi implementado para controlar o acesso. Para entrar, o torcedor não bastava, para entrar nos jogos da Copa das Confederações, não bastava o torcedor ter o seu ingresso. Ele precisava comprar o ingresso e fazer um cadastro detalhado, com nome, endereço, documento, foto, enfim, uma credencial realmente. E na hora de entrar no estádio, o torcedor tinha que apresentar o seu ingresso e estar com essa identidade, com esse Fan ID, essa identidade do torcedor. Isso funcionou muito bem aqui na Rússia, a FIFA elogiou muito, o comitê organizador local também fez muitos elogios, foram emitidos 930 mil Fan IDs. 930 mil. E essa carteira, ela não é apenas uma carteira de identificação. Para vocês terem uma ideia, ela funciona como um visto. Não é o caso do Brasil, porque o Brasil tem uma relação de reciprocidade com a Rússia. O visitante brasileiro, ele não precisa de visto, ele pode ficar por aqui por até 90 dias sem visto. Mas esse Fan ID, para outros países que precisam do visto, ele funciona como visto para permanência do torcedor, ele funcionou. E isso vai ser repetido na Copa do Mundo, claro, o torcedor vai ter que fazer novamente um cadastro. Esse Fan ID da Copa das Confederações, ele não vai ter mais validade, se encerrou, mas o torcedor vai ter que fazer novamente para a Copa do Mundo do ano que vem. Uma medida que é elogiável, funcionou muito bem por aqui e acaba sendo um exemplo, né, de como um processo simples, que, por exemplo, em relação à biometria, que é um processo mais complexo, como funcionou muito bem esse sistema aqui na Rússia, Barreto. Tá aí, ó. Falávamos de biometria, da necessidade de equipar os estádios brasileiros, um projeto já aprovado. Difícil fazer um contato com a Rússia e perguntar como é que faz, não? É difícil fazer cadastro, na verdade? É difícil. A questão é o querer, olha, é o querer. Depende, porque assim, a Federação Paulista tem o cadastro de todas as torcidas uniformizadas, dos torcedores. Serve para tem que ter o cadastro do torcedor? Serve para quê? Não, mas ele precisa apresentar esse cadastro para entrar no estádio?
Você precisa ter um cadastro digital. Bota o dedo lá para poder passar. Tem que ter alguma coisa digital. E cada um tem o seu código de barras. O meu é duplo, evidentemente. Eu sou grande. E não pode ser a mesma lógica do sócio-torcedor. O sócio-torcedor tem o cartão dele ali e ele entrega o cartão pro amigo, o amigo vai lá e passa. Não pode ter essa mesma lógica. Só para lembrar. Aí já é uma furada. Aí é biometria. Aí não dá nem para dizer se é a polícia, se é o organizador. Quando alguém quer, se faz. Porque nesse jogo da confusão, o torcedor do Flamengo que foi ao estádio teve que mostrar o ingresso, uma carteira de identidade e ter o nome conferido por um policial com um laptop. 2 policiais estavam controlando a entrada. Claro que ele está falando de 1.000 pessoas. Sim. Com 2 policiais você pode fazer. Mas se pode fazer num setor pequeno, com um efetivo um pouco maior, que nem precisa ser de policiais. Não precisa ter um policial para operar um laptop, né? E vamos combinar aqui que no Brasil... tem treinamento para usar arma, não para usar laptop. O cara dá um jeitinho para burlar qualquer sistema, qualquer coisa. Mesmo com biometria, bota o dedinho lá, deu negativo, deu vermelho, não sei, entra aí, vai deixar. A gente sabe o que acontece, infelizmente. Mas não entra aí, o clube é punido. Mas acontece. É a solução que tem. Ué. Porque se foi o clube que deixou entrar... Claro, não, evidente. E o sistema poderia ser casado, né? Já... Existe tecnologia para isso, para você unir banco de dados de sócio-torcedor, com segurança pública, com cadastro, do sujeito, né? Com o sujeito para ele entrar. Gente, dinheiro tem, né? Falamos aqui, basta um jogador por ano, você não precisa, deixa eu contratar um nesse valor, basta que a CBF ou alguém, alguma instituição pudesse criar um Fundo Nacional de Segurança Pública e colocar uma pessoa competente para tocar as modificações que os estádios precisam para evitar a entrada de pessoas desse nível dentro do estádio. Richard Souza, muito obrigado pela participação no Seleção Sport TV, trazendo aí esse exemplo que poderia muito bem ser seguido aqui. Um abraço, Richard, bom trabalho aí. Um abraço, Barreto, um abraço a todos. Tá na hora do café, não? Olhei pro relógio ali. Pãozinho de mel. Hein? Hoje o Ademar tá aqui, tem pão de mel, pão sabia? de mel, o Ademar, nós vamos pro café, o Massini tá falando do dinheiro, 150 mil por mês, você falou? Que jogador? Média 150 mil? Então, ele baixou um pouco, ele queria 200. Não, só o Christian, então, que estamos na crise, ele já resolveria. Se eu tiro o Christian, você já resolve. Faz a biometria. A biometria toda. De biometria dá pra pôr. O Corinthians era só tirar um jogadorzinho, né? Só tirar o Christian. Mas peraí, tem pão de mel? Poderia, inclusive, providenciar a biometria no Palmeiras. Peraí, São Paulo. Não, para o programa, peraí. Eu quero interessado no pão de mel. Pão de mel, vai ter pão de mel. Tem uma notícia aí, ó. Um negócio de